Salve, salve, amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Que bom que você está por aqui. E vamos falar de Grécia. Você que não conhece o canal, que está chegando aqui por algum motivo e não conhece o canal, este é o canal História com Baez. Eu sou Eduardo Baez, professor de História, Filosofia e Sociologia de Humanidades. Para você poder receber todos os nossos vídeos, notificações, atividades, você deve se inscrever agora aqui embaixo no canal, no botão inscrever-se. Inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. Na descrição deste vídeo, você vai encontrar, primeiro, um link para você acessar o formulário do grupo VIP de e-mails, onde você vai receber a oferta de aprofundamento, curso de aprofundamento e de acompanhamento de estudos que eu faço diretamente com alunos que optam por isso, né? Então, a gente vai ter uma condição toda especial para você. Segunda coisa, você vai encontrar também o link com a aula, com o PDF dessa aula. Você pode baixar o PDF dessa aula para poder acompanhar tudo tranquilamente o que está sendo falado aqui. Clica aí na descrição do vídeo, você vai encontrar. E terceira coisa que você vai encontrar é o link do nosso Apoia-se. O canal História com Baez é um canal gratuito, as aulas são gratuitas, o material é gratuito, tudo é gratuito. Só que a gente tem custos e a gente precisa se manter. Para isso, né, nós ainda não temos a possibilidade da monetização por parte do YouTube, temos aí alguns limites que tem que acontecer, mas você pode, desde já, me ajudar o canal a se manter através desse Apoia-se. O Apoia-se / História com Baez. Tem lá as recompensas, tudo que você pode fazer para poder apoiar a manutenção deste canal, a gratuidade deste canal. Tudo bem? Você já se inscreveu? Já pegou o link para o grupo VIP? Já baixou o material? Muito bem, deixa um joinha. Não se esqueça de deixar um joinha, porque me ajuda muito, principalmente para poder indexar e subir esse vídeo e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Por sinal, não esqueça de fazer isso. Compartilhe o vídeo com mais pessoas. Tudo bem? Vamos lá? Vamos falar de antiguidade clássica, do modo de produção escravista, Grécia, ou mundo grego, se você preferir. Veja só, na antiguidade, nós temos dois modos de produção que são analisados, que são estudados. O primeiro modo de produção é o modo de produção asiático, e nós vimos isso na antiguidade oriental. Agora nós vamos ver o modo de produção escravista, na antiguidade clássica ou antiguidade ocidental. A diferença fundamental aqui que eu vou destacar para você entre os dois modos de produção é justamente o conceito de propriedade privada. No modo de produção asiático, a propriedade é estatal, a produção é estatal, o controle da produção é estatal, o Estado teocrático de regadio controla tudo isso. No modo de produção escravista, nós temos o conceito já de propriedade privada, seja a propriedade privada das sementes, da terra, da produção e dos escravos, que se constituem a base de toda a mão de obra. Não que no modo de produção asiático não houvessem escravos, haviam, mas não eram a base da produção, a base da mão de obra. A base da mão de obra no modo de produção asiático era a servidão coletiva. No contexto do modo de produção escravista, a base é a escravidão, e nós vamos ver como isso funciona daqui a pouquinho, tá bom? Muito bem, nós estamos aí na Grécia, no mundo grego. Então, eu quero primeiro apresentar para você, nesse mapa, o que vem a ser este mundo grego nesta localização. Veja só esse mapa, que interessante. Olha só, você tem ali no mapa a região da Península Balcânica e a região da Ásia Menor. Olha só como isso se localiza, pessoal. Veja, a primeira coisa que eu vou destacar para você é a Península Balcânica, que está circulada ali com o número 1. Logo próximo, né, no momento próximo ali, número 2, a ilha de Creta e as ilhas, aquele monte de ilhas do Mar Egeu. O Mar Egeu é essa reentrância aqui, ó, essa reentrância aqui do Mar Mediterrâneo. Tudo isso aqui é Mar Mediterrâneo. Só que ele se divide nessas reentrâncias em Mar Egeu, Mar Jônico, Mar Adriático, tudo é Mar Mediterrâneo. Opa, apareceu a tarjinha que não é para aparecer, né? Tudo é Mar Mediterrâneo. Então, número 2, o que você tem ali? A ilha de Creta e as ilhas do Mar Egeu. Lembrando que a ilha de Creta havia sido colonizada pelos fenícios, e muito da cultura fenícia se manteve para a cultura grega, como, por exemplo, a prática de organização de cidades-estado. Número 3,
região da Ásia Menor, atual Turquia, parte oriental, costa da Ásia Menor, costa da Jônia, da Lídia, chegando ao Império Persa, ali também você vai encontrar exemplos da cultura grega estabelecida. E número 4, na pontinha que você está vendo ali em cima, é o tamanco da bota italiana, da Península Itálica, que também faz parte deste mundo grego, o sul da Itália, chamado de Magna Grécia. Foram sendo ocupadas, essas áreas foram sendo ocupadas basicamente aos poucos, ao longo de mais de 2000 anos. Inicialmente foi ocupada, a Península Balcânica, depois a Ilha de Creta, depois a região da Ásia Menor e assim chegando no sul da Itália. Por isso esta ordem, inclusive 1, 2, 3, 4, que você está vendo aqui neste mapa. Veja só, para entender um pouco essa situação do mundo grego, é necessário você conhecer o que eu chamo de a Casa do Grego. O que é a Casa do Grego? A Península Balcânica, que é onde tudo começa. Lembre-se disso, tudo começa na Península Balcânica. A partir dali se espalha nesse mundo grego que você viu no mapa anterior. Então veja só a característica do litoral grego aqui, olha só. Pedras, escarpas, né? Quase não tem praia. Aí você tem montanhas aqui, né? Nessa foto de baixo, rodeando o vale, né? E a vida acontece dentro dos vales, onde é possível, não pendurado das montanhas. Aqui mais uma imagem de montanhas. Então, claramente, a Península Balcânica ela apresenta um relevo montanhoso com a ocorrência de vales, onde acontece a fixação humana. Então, nós vamos definir e entender este mundo grego da seguinte maneira. Primeiro, o mundo grego está ali para você, e essa definição é fundamental. É uma área na bacia do Mediterrâneo que compreende uma unidade linguística e cultural. Que área é essa? Deixa eu voltar o slide para você. Isso que foi abarcado neste slide de localização e geografia. Esta área é a área do mundo grego. Veja só, e esta área não é um Estado-nação. Esta área não é um Império Unificado. Esta área é uma área composta principalmente por cidades-estado que têm mesma língua, mesma cultura, porém mantém a autonomia administrativa entre si. Esta cidade-estado que mantém a autonomia administrativa entre si, nós chamamos de polis. E aí nós entramos no início da história do mundo grego, que é lá atrás, que nós vamos chamar até de pré-história da Grécia, ou pré-literária da Grécia, que nós vamos chamar de tempos homéricos. Vamos dividir em 2 etapas para você. Primeira etapa é o período pré-homérico, antecede a Homero, que é o grande nome das primeiras narrativas. Olha, é um período longo, como você está vendo ali. Vai do século 20 a.C. até o século 12 a.C. Nesse período, a península foi povoada pelos povos indo-europeus, ou chamados povos arianos. Esses povos indo-europeus ou arianos, eles invadiram a região, ocuparam a região, migraram para a região por volta do século 20 a.C. e ali se fixaram por toda a Península Balcânica. Lá no século 12 a.C., uma outra onda migratória invasora chega, que são os dórios. E os dórios são violentíssimos. Grande parte da população da Península Balcânica foge desta invasão e migra em direção à Ásia Menor, que naquele mapa que eu mostrei é a área número 3. Ora, migrando para a região da Ásia Menor, nós estamos observando aí um momento chamado de primeira dispersão ou primeira diáspora grega. Então, a primeira diáspora grega, século 12 a.C., ocasionada pela invasão dórica na Península Balcânica. Nesse período, o que nós temos são mitos e lendas, não temos registros escritos. O registro mais conhecido desse período é a lenda do Minotauro, que conta a história da civilização creto-micênica e da civilização grega, como essas duas civilizações surgiram. A lenda do Minotauro conta isso e como elas se fundiram posteriormente. A civilização do continente, a civilização cretense, com a civilização, a civilização das ilhas, da ilha de Creta, que é a civilização cretense, agora está correto, e a civilização do continente,
que é a civilização micênica. Como que eles se juntaram, como aconteceu essa junção. Isso é contado na lenda do Minotauro, através da metáfora do monstro que habitava o labirinto na ilha de Knossos. Pois bem, período pré-homérico, pré-literário, pré-registros escritos. Aí nós temos, a partir do século XII a.C. e até o século VIII a.C., o período chamado homérico, porque ele é narrado em duas obras que são marcantes: a Ilíada, que fala da grande guerra contra Troia, e a Odisseia. A Odisseia, que foi a volta de Ulisses, que havia ido guerrear em Troia. Ele está voltando para a ilha de Ítaca, para a sua amada Penélope. As duas obras narram. Primeiro, a Ilíada narra a primeira diáspora grega para a Ásia Menor e a conquista de Troia. Troia, por sinal, era chamada de Ilios, por isso Ilíada. E a Odisseia narra a história de um dos heróis desta Ilíada, que é a figura de Ulisses, que retorna ao reino de Ítaca, a ilha de Ítaca, onde ele vai assistir ao processo de desagregação da estrutura gentílica, né? O gentilismo, que são os clãs patriarcais. Daqui a pouco eu vou te mostrar como esses clãs patriarcais se estabeleciam. E nessa desintegração surgiram as cidades-estado e o próprio modo de produção escravista. No final desse período, no século VIII a.C., quando as cidades se consolidam e se expandem, se torna necessário mais produção e mais espaço. E aí nós temos a segunda diáspora grega, que é em direção ao Mediterrâneo Ocidental, em direção à Itália, ao sul da Itália, região da Magna Grécia. Então veja, primeira diáspora, lá no final do período pré-homérico, por conta da invasão dórica. Segunda diáspora, final do período homérico, por conta do crescimento das cidades-estado. Belezinha até aqui? Maravilha, até aqui chuchu beleza. Veja só, dessa maneira a gente já pode fazer este exercício da PUC. Veja só, leia comigo o exercício. Responder a questão com base nas afirmativas abaixo sobre a passagem do período homérico para o período arcaico na Grécia Antiga. A desagregação da comunidade gentílica e a expansão das atividades agrícolas, comerciais e artesanais formam-se as cidades-estado. De fato, a comunidade gentílica ela vai se juntando, formando aglomerados maiores que dá origem às cidades, e aí a cidade mesmo é um momento onde a atividade artesanal e comercial vai se desenvolver. 2. Com a segunda diáspora, então já é o período aí do final do período homérico e início do arcaico, criam-se novas colônias. O que são essas colônias? Para abastecer as cidades gregas. Não se esqueça que o solo é pobre, eles precisam abastecer as cidades com gêneros alimentícios, com comércio, essas colônias servem para isso. Não confundir com o tipo de colônia da Idade Moderna portuguesa e espanhola, tá? São cidades parceiras que surgem na comercial de cidades-estado. E elas surgiram aonde? No Mediterrâneo e no Mar Negro, um pouco mais para cima ali do Mar Egeu, aquela parte mais no interior da Ásia. 3. O movimento colonizador retardou o desenvolvimento agrícola e comercial das cidades-estado, pois causou falta de mão de obra na Grécia. Não, o movimento colonizador, de fato, está ligado ao desenvolvimento e ao crescimento das cidades. 4. A concorrência dos cereais importados arruinou os pequenos agricultores gregos e favoreceu o surgimento de ricos artesãos, armadores e comerciantes na Ática. Ática é uma subpenínsula da Península Balcânica. Essa alternativa parece razoável e a PUC marcou justamente a letra B, de biscoito, como a correta. 1, 2 e 4 são as afirmativas corretas para a questão da PUC. Belezinha? Muito bem, nós temos aqui essa primeira questão, temos uma outra questão para fazer, que é ligada à Ilíada e à Odisseia. E você já responde a questão, né? Atribuídos a Homero, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Atribuídos a Homero são considerados os poemas mais antigos da literatura grega. Um narra a guerra de Troia e outro a volta de Ulisses à sua terra depois de ter combatido em Troia. Foi o que eu acabei de falar. Identifique quais são esses poemas e assinale a alternativa correta. Essa é tranquila. Você tem ali a Polis não é um poema. Polis é a cidade-estado. Mitologia, estudo dos mitos.
Odisseia pode até ser, mas a Bíblia não conta essa história. Ilíada e Acrópole, Ilíada conta uma das histórias. Acrópole é o local onde os gregos construíam seus templos. A Acrópole de Atenas, por exemplo, a parte mais alta da cidade. A Ilíada e a Odisseia. Opa, essa tá boa. Odisseia Antigo Testamento também não. Então ficou a alternativa, a letra D de dromedário. Ok? Muito bem, essa foi a primeira parte, a parte introdutória de Grécia. E daqui a pouco eu volto com outro vídeo para a gente completar e caminhar pela história da Grécia. Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Não deixe de se inscrever, de ativar o sininho, dá um apoio para a gente ali no Apoia, estamos precisando. E se inscreva no canal VIP, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, meus queridos. Fiquem com Deus, tchau, tchau.